Bom, lá todos, bom, gente, vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre o hebraico instrumental. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre formação de sílabas, um passo muito importante na nossa leitura do texto do hebraico bíblico, tá bom? Essa divisão semântica, né, nós pegamos exatamente assim como o nosso português, como por exemplo esta palavra que se encontra aqui, ó, né? O que está escrito aqui? Básicos. B-A-P-A, S-I-C, S-O-C-O. Com S no final, os. Básicos. Sílabas. Sílabas. É isso que nós vamos aprender em hebraico, tá bom? Algumas noções a respeito da formação e da divisão das sílabas podem ser muito úteis para a leitura correta das palavras hebraicas. Serão vistos aqui ao menos alguns princípios básicos. Quantidade de sílabas nas palavras. O primeiro ponto a destacar é que a palavra tem tantas sílabas quanto forem o número de vogais. Então, é os números de vogais que vai dizer quantas sílabas são correspondentes àquela palavra. Tá bom? Observe, porém, a palavra hebraica a seguir e responda quantas vogais e quantas sílabas ela possui. Yerushalayim. Yerushalayim. Esta palavra possui quantas vogais e, portanto, quantas sílabas? A separação silábica é Yeru, porque aqui nós temos um Sheva, que é uma semivogal, Yeru, 1, Shá, 2, Lá, 3, In, 4. 1, 2, 3, 4. Então ela possui, portanto, 4 sílabas. Tá? Quantas vogais ela possui? Yeru, Shá, Lá, In. 4. O Chá, o Lá e o In. 4 vogais e, portanto, 4 sílabas. Veja que o número de vogais é o número de sílabas que ela me dá. E o número de sílabas é correspondente ao número de vogais, tá bom? Voltando um pouco ao capítulo anterior, que eu não falei ainda sobre esse texto, sobre essa lição, desculpa, sobre as semivogais, que ela é um pouco mais complicada, mas lá na frente a gente entra nisso aí. Podemos diferenciar o Sheva vocálico do mudo. O vocálico sempre iniciará uma sílaba e o Sheva mudo encontra-se em qualquer outra posição na palavra. No caso da palavra Yerushalayim, que é Jerusalém, tá? Pelo fato do Sheva estar no início da palavra e também na sílaba, ele possui som devendo ser pronunciado na leitura e transliterado na escrita. A transliteração desta palavra é Yerushalayim. Tá? Eu vou pular essa parte aqui, porque, na verdade, vamos falar sobre Sheva e vocês ainda não têm ideia sobre Sheva vocálico e Sheva mudo. Também é importante lembrar que palavras semelhantes a essas, que possuem consoante com daguiche forte, também não falamos dessa questão dessa aula, são, na realidade, detentoras de consoante que não aparece na palavra na forma atual, mas deve figurar na transliteração e na separação silábica. Por exemplo, a palavra Diberu, ao ser separado das sílabas, deve ficar assim, Dib e Biru, tá? Nós temos aqui um B e mais outro B que temos aqui, então um dagueche forte, tá bom? Composição da sílaba. Uma sílaba pode ter até 3 consoantes, um Sheva, simples ou composto, e apenas uma vogal. Veja os exemplos a seguir e responda as perguntas e complete as lacunas. Né? Kitol. Kitol quer dizer pequeno, né? Pequenino. Quantas vogais possui esta palavra aqui? Uma vogal e uma semivogal. Ok? Quantas consoantes possui esta palavra? Uma consoante, 2 consoantes, 3 consoantes. Tá? O Kof, o Tal e o Lamed. Quantas semivogais possui esta palavra? Uma semivogal, que é o Sheva. E quantas sílabas tem essa palavra? Kitol. Kitol. 2 sílabas. Ki e o Tol. Ok? Resumindo, a palavra Kitol possui as consoantes Kof, o Teta e o Lamed, tá bom?
mais a vogal e a semivogal, que for apenas a sílaba, tá? Não se forma sílaba sem vogal plena, tá? Mesmo que nela exista um Shiva simples ou composto, tá bom? O celular que está dando notificação, deixa eu só tirar aqui para não atrapalhar, ok? Então, a palavra share, ou asher, né? Aquele que ou que. Aí você responde aqui depois, exatamente como fizemos aqui em cima, tá bom? Outras características gerais das sílabas são: a sílaba começa quase sempre com consoante e pode terminar com vogal ou consoante. Só não começa com consoante quando tem no início o VAV conjuntivo, com som de U, tá bom? Não sendo a última sílaba da palavra, ao terminar com consoante audível, ou seja, qualquer consoante, menos o aleph e o ain, a sílaba terminará com um Shiva mudo, mostrando assim a ausência de uma vogal. Veja, por exemplo, a palavra shulchan. Shulchan. Ela possui duas sílabas, que são shul e o han. Lembre-se que o hebraico deve ser lido da direita para a esquerda, tá? Porque é uma língua oriental. Tá bom? E a primeira sílaba, por terminar com uma consoante audível, por não possuir vogal e não estar no final da palavra, recebe um Shiva mudo, demonstrando a ausência de uma vogal. Bom, sendo a última sílaba a palavra terminada com consoante audível, tá? Então você vai prestar atenção aqui agora, ó. Shiva mudo demonstrando a ausência de vogal, a palavra terminada com consoante audível, não aparece o Shiva mudo, a não ser nos casos em que a palavra termina com o TAV, tá bom? Ou RAF. As sílabas são classificadas em fechadas ou abertas. Isso aí nós vamos aprender depois também, tá ok? Exercícios de transliteração, separação silábica e tradução de palavras. Isso aqui eu passei porque são aulas ainda que não pegamos ainda, tá bom? Mas depois nós voltaremos nela novamente para você não se confundir. Exercícios de transliteração, separação silábica e tradução de palavras. Para fixar o que foi visto nessa unidade, ou nesta lição, procure transliterar, separar as sílabas e traduzir as seguintes palavras. Tá, você vai separar essas palavras aqui, ó. Sempre consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Consoante, vogal, você bota aqui. Consoante, não tem vogal, então você coloca aqui. A tradução, tá? Você vai pegar um dicionário depois e vai fazer. Isso aí eu vou explicar para você, tá bom? E aqui você tem um vocabulário para ser decorado, ok? E ficamos assim, então, nessa aula de hoje, ok? Para a semana que vem, então, nós falaremos um pouco mais, tá, sobre esses assuntos. Eu vou estar retornando esses assuntos que eu pulei, no caso do Shiva, do Dagesh, da vogal aberta, da sílaba aberta, sílaba fechada, tá bom? Para que você possa pegar bem direitinho, com bastante calma, para você entender, tá bom? Tendo alguma dúvida, você coloca aqui no chat, aqui, fala comigo o que você precisa, o que você está tendo de dificuldade, que eu terei um imenso prazer, então, de fazer essa correção e trazer para você, então, na verdade, a questão do ensinamento correto, tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos então numa próxima aula.